a câmera. Isso, legal. Eu estava falando, dando as boas-vindas para o pessoal de casa. Hoje é a primeira live do Receitas para Ser Feliz esse ano. Por isso que a gente está trazendo esse tema tão especial daí do que a astrologia tem para trazer para a gente para 2021. E é um prazer ter você aqui. Estava começando a contar para o pessoal de casa que eu faço aulas contigo aí há um ano e meio, mais ou menos, que é uma aula não muito tradicional, né? Que a gente estuda de um jeito gostoso, bem orgânico, vai trazendo os assuntos, e nunca está limitado só à astrologia, até porque você tem muitos conteúdos diferentes aí ligados a esses novos tempos. Então, eu queria te agradecer de estar aqui e te convidar para você contar um pouquinho, além da astrologia, o que mais que te conecta aí. Olá, bom dia a todos. Vendo gente bacana aqui que eu conheço, que eu não conheço. Muito feliz, honrado de estar aqui, né, Deise? Eu tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho e pela sua presença também nas nossas aulas, que nos incentiva bastante e contribui bastante, né? Então, admiração mútua, viu, Sérgio? que bom. Então, estamos juntos aí, né? Tudo que nós tem é nós, né? Então, vamos levando esse lema para frente e procurando construir juntos alguma coisa que independa de setores tão alheios à nossa vontade, né? Então, nós procuramos buscar um caminho que nos una em torno disso. Eu fiz uma transição, né? Depois, se houver tempo aí, possibilidade, a gente pode detalhar um pouco mais sobre isso, mas eu fiz uma transição depois de praticar engenharia por vários anos. Eu senti que aquela vida do mundo corporativo não era para mim. Eu resolvi fazer uma migração. De início, não foi assim sair da engenharia para entrar na astrologia, mas foi sair da engenharia. Eu estudava como diletante a astrologia, como eu também me envolvi desde cedo com a antroposofia, mais tarde com a cabala e também com o sistema Rio Aberto de desenvolvimento humano, que é um sistema de desenvolvimento através do corpo, do movimento, da liberdade de movimento, das massagens. E então são várias linhas que vão se unindo para dar uma consistência, uma nova forma de ver a astrologia, né? Então eu junto aí algumas coisas, porque hoje em dia a gente precisa ter um pensamento mais amplo, como a gente pode chamar de um pensamento mais complexo, que possa trabalhar com várias coisas ao mesmo tempo e não só com aquela linearidade racional que traz pouco para a gente, porque além de uma linha existe um campo. Então, a gente tenta, com esse pensamento mais complexo, né, captar o campo, a linha, o ponto, para sentir um todo, né? Bom, acho que é isso. Não sei se responde. Sim, eu que estudo essas questões aí estudo bastante essa questão de novos tempos, principalmente voltada para o campo profissional, né? E a gente vê como essa questão do pensamento complexo, da multidisciplinaridade vai ser importante daqui para frente, né? Não basta você fazer o que a gente fazia antigamente, né? Fazer uma boa faculdade, estudar naquele estudo tradicional. A gente precisa ter muitas soft skills, né? Muitas habilidades diferentes, e conseguir combinar elas, conseguir relacionar as coisas e criar novas coisas a partir disso. É bem interessante. E eu vi que a Thaís está aqui, trabalha também com orientação profissional e pessoal. O Sérgio, além de professor e de astrologia e astrólogo, né, trabalha com tarô também e trabalha como coach do novo tempo, que é acho que é uma profissão de futuro aí, viu, Sérgio? Estou apostando nisso também. Pois é, eu resolvi assumir isso, né, porque é isso que realmente me motiva num trabalho de coaching, num trabalho de uma assessoria pessoal para desenvolver uma transição de carreira, para desenvolver
um projeto que esteja voltado já para uma visão mais ampla de mundo, né? E não para aquela visão que a gente já vem trazendo, que deu no que deu. Então, olhar para frente é isso que eu procuro fazer no meu trabalho, trazer visões de muita luz que esse planeta vem recebendo, como você sabe muito bem, trabalha com isso muito bem, tanta luz que esse planeta vem recebendo, mas a maioria da nossa coletividade ainda insiste em focar na sombra, no que está ruim, no que não presta, no que isso e que aquilo. E não conseguindo. Isso a gente foi dirigido para isso, na verdade, pela cultura geral, né? Incluindo política e empresariado e tudo que tem aí por Mídia. cima, todo o sistema social, que, na verdade, né, adiantando um pouco até, astrologicamente, é isso que está sendo combatido pela pandemia. Né? É a estrutura social do planeta. Estrutura social do planeta, que é o que vem. E essa estrutura social tem a ver com a estrutura política, com a estrutura econômica, com tudo isso que vem quebrando, na verdade, para que a gente possa encontrar um caminho mais iluminado. Então, hoje em dia, é importante essa noção também de encontrar esse caminho que leve à luz, né? Que nos una e não que nos faça polarizar ainda mais. Com certeza. Eu queria até contar uma coisa, né? Que eu comecei a estudar por pura curiosidade, né? Então, eu trabalho muito com desenvolvimento pessoal e conheço aqueles métodos tradicionais, né? Você tem de conhecer a personalidade da pessoa, você tem lá o DISC. Eu cheguei a fazer curso de Eneagrama antes de ir para astrologia, mas sempre fui curiosa, desde mocinha, em relação à astrologia e outros meios aí. E hoje, conhecendo mais por dentro, eu vejo como é um estudo profundo, complexo, né? Então, aquela astrologia que o pessoal brinca e tira sarro, assim, fala, o signo é tal, faz piadinha e fala que né, o que vai acontecer na semana, aquela astrologia de revista, né, para o signo, ela é extremamente superficial e ela acaba falando contra esse conhecimento que eu acho que é um conhecimento tão profundo, né? E eu tenho, cada vez mais eu tenho insights aí até você pode usar de depoimento mesmo para os teus alunos depois, porque realmente cada vez mais eu tenho insights tendo as aulas contigo. Por essa questão que você fala muito, que a astrologia ela é aquela lei do Cabalhon, né? Tudo que está em cima está embaixo, e de que o que está no céu está refletindo o que está acontecendo na Terra. E quando a gente olha para a astrologia, olha para a história, ela reflete perfeitamente as coisas que aconteceram. Então, já que a gente vai falar assim dessa astrologia mais profunda, que é a que você e eu gostamos, né? Eu queria te convidar a falar um pouquinho dessa história aí e desse caminho que a gente fez aí em 2020, principalmente a questão lá do fim do ano, do dia 21 de dezembro, dessa mudança de era que a gente está vivendo. Muito bem. Eu gosto de falar dessa mudança de era a partir de 1781. O que aconteceu em 1781? Foi a descoberta do planeta Urano. Então, lembra, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano. Então, até 1781, só se conhecia o que era visível a olho nu. Urano já é o primeiro planeta pós-saturnino que não é visível a olho nu. Então, isso foi uma ampliação de consciência além da visão corrente humana. Então, Urano, Netuno e Plutão, vamos chamar assim, né? Os planetas básicos do sistema solar, eles foram descobertos a partir de 1781 e, como você bem disse, contando uma nova história da humanidade. Urano é regente de Aquário, representa a ideia da era de Aquário, onde o consenso é de que essa será a nova era, né? O que já é a nova era. Então, o que ele traz? 1781 ele é descoberto, 1788, o que acontece? Revolução Francesa, igualdade, liberdade e fraternidade.
Esse é o paradigma do novo tempo. Liberdade, igualdade, fraternidade. Só que isso precisa estar junto. Precisa estar junto. Não adianta a gente ter liberdade se não tiver igualdade e fraternidade. E não adianta a gente tiver liberdade e igualdade, que é o que muito se busca hoje em dia, socialmente, quero ser livre e quero que todos sejam iguais, quero há uma inclusão de todos e tudo isso, né? Menos dos inimigos, né? Menos dos adversários, mas é a inclusão de todos, mas o que nos une realmente seria a fraternidade. Então, isso ainda é um pouco incipiente, mas está começando também por indicações astrológicas, está começando a se fortalecer esse terceiro item do paradigma que vai poder fechar realmente essa gestalt do novo tempo. Então, ele já está no céu, mas falta refletir na Terra, né? Pois é, então, já está tendo efeito na Terra, já vem desde a época da Revolução Francesa, só que ainda não conseguiu se desenvolver, né? Então, todo mundo quer a liberdade em primeiro lugar, nem sempre pensa que a liberdade exige que eu tenha também a minha contribuição a dar, não é simplesmente querer ser livre para qualquer coisa, né? Então, tudo isso para se detalhar, o detalhamento de tudo isso é bastante complexo também, né? Mas, na verdade, basicamente, a visão geral é que nós buscamos essa tríade e de lá para cá, os acontecimentos astrológicos vêm manifestando, reforçando essa ideia, né? Então, não vamos aí recuar em todos esses eventos, já fizemos palestras sobre isso, mas eu acho que no momento, como você disse, 2020 e 2021, que é o que realmente nos importa agora. 2020 foi o começo da grande mutação que depois se confirmou no final de 2020, mas no começo nós tivemos esse encontro entre três planetas, Urano, Netuno, desculpa, eu fiquei com ele decorado ainda, Saturno, Júpiter e Plutão. Esses três planetas, eles são transformadores da nossa estrutura social por si e por estarem no signo de Capricórnio, que representa isso. Então, todo esse aspecto de pandemia, tudo isso, ela começa com esse encontro. Vamos dizer assim, se desenvolve a partir desse encontro desses três planetas em Capricórnio, que fazem com que essa solução, vamos dizer assim, que eu venho dando palestras sobre 2020, já desde 2016, 2017, eu venho dando palestra, mas eu não sabia que ia ter pandemia. Eu só sabia que 2020 ia ter algo tão forte quanto a pandemia. Eu lembro de você falando. Lembro de você falando pra gente, né? Eu sei que vai acontecer alguma coisa, eu sei que... Mas como é que as pessoas... Aparecia lá que as pessoas iam se recolher muito, né? E a partir de março. E era justamente era março, que foi exatamente quando começou aqui pra gente, no Brasil mesmo, né? E eu lembro de você falando assim, olha só, é difícil de você antes saber o que é, né? Mas eu sabia que seria uma coisa forte e que traria o recolhimento, traria a introspecção, e ao mesmo tempo, né, acho que é legal você falar até um pouco, não vou eu falar porque você sabe muito mais que eu, mas falar um pouquinho de cada um desses três planetas aí, de Saturno, de Júpiter e de Plutão, isso. Fala um pouquinho dele. É muito importante mesmo, porque depois, o que nós vamos falar de 21 de dezembro, né, que é passado, é justamente um encontro de Júpiter e Saturno diferente. Então, aqui em Capricórnio, Júpiter e Saturno são os planetas que representam o nosso plano social. Então, toda a estrutura social, todo o movimento social, toda a cultura social que nós desenvolvemos, ela se reflete
no movimento de Júpiter e Saturno principalmente. É claro que existe uma interação entre todos os planetas, mas os indicadores sociais significativos são Júpiter e Saturno. Então, isso quer dizer o quê? Nosso plano social une a Plutão, que quer dizer o plano cósmico transformador. Plutão, como um planeta não visível a olho nu, ele e os outros dois citados, não visível a olho nu, ele é considerado como um planeta que vem trazendo uma força galáctica, que vem trazendo a força do centro galáctico, além da força do Sol, que é o nosso centro. Nós estamos também orbitando o centro da galáxia, né? Os maias já trabalham com esse centro da galáxia desde os maias, né? Então, que eles chamavam Runabiku, a gente chama de buraco negro. De qualquer forma, a energia que o planeta vem recebendo através de Urano, Netuno e Plutão, mas Plutão é o mais poderoso dos transformadores, porque ele é implacável com o que ele tem que ser implacável. A maneira que ele teve de ser implacável foi criar a pandemia, aplicando isso junto com os planetas sociais. Então, foi aplicado um movimento que resultou em pandemia por esse encontro inédito para a humanidade de Plutão, Júpiter e Saturno, os três juntos. Esse encontro, desde que foi descoberto Plutão, que foi recente, 1930, ele nunca existiu. Mas você pode calcular que ele existiu na época do século XIII. Mas não era na consciência humana, porque Plutão não existia. Então, a gente só via no século XIII o encontro de Júpiter e Saturno. Mas Plutão já estava. Então, também tem movimentos que aconteceram naquela época, que redundaram, inclusive, nas grandes navegações, que também tem a ver com o novo mundo, né? E com, realmente, a unificação total do conhecimento do planeta, tudo isso. Então, esses planetas que se encontrando em Capricórnio, o signo da estrutura social, eles promovem essa mudança. Então, nós entramos nessa pandemia sob essa égide de Plutão, Júpiter e Saturno. E caminhamos, né? Isso foi também astrologicamente apoiado por várias outras questões, como, por exemplo, a passagem de Marte pelo seu próprio signo Áries, que excepcionalmente levou uma quantidade de tempo muito grande, que recém saiu, né, no Dia de Reis. Então, tudo isso fortaleceu a pandemia no sentido de romper com a estrutura social vigente. Isso que é o mais importante. Esses planetas, esse movimento, tem a clara intenção de romper com a estrutura social vigente para liberar o nascimento, o florescimento de uma estrutura social mais voltada para esses paradigmas, esses novos paradigmas, que basicamente inclui essa ideia de enxergar além daquilo que se vê, mas de modo mais complexo a humanidade, e também de trazer esse mundo vibracional, que nós vamos falar agora mais um pouco, né? Vamos trazer esse mundo vibracional, estamos trazendo, né? Para que essa ideia de campo esteja presente também. Hoje em dia, né, com as constelações familiares, com o Bert Hellinger, trazendo essa ideia de campo, né, disseminando, divulgando essa ideia de campo, fica mais fácil a gente entender que a gente está sempre num campo. Não é só na hora que a gente faz uma constelação, que a gente abre um campo. Nós estamos sempre num campo. No campo familiar, nós estamos no campo profissional, nós estamos no campo do bairro, nós estamos do planeta, da cidade, nós estamos em diversos campos ao mesmo tempo e, fundamentalmente, vivendo num campo.
Isso que esses E novos aí, planetas vêm trazer para a gente, a ideia de que é mais do que a gente consegue ver. Então, a gente precisa desenvolver o sentido. Então, vendo, sentindo, atuando, percebendo, esse que é o caminho que nós precisamos aprender a partir de agora. a Certo? Elizabeth, que é consteladora, colocou aqui, salve os campos. Falou E eu que é ia o falar que a quê? gente tem. Ela Salve o colocou, campo. salve os Salve campos. os Campios. Aí, Beth, querida, também aluna, é uma aluna maravilhosa. Então, campos energéticos, né? Até Então, falando é de assim. campos, você falou de vários campos aí, tem o nosso campo pessoal, né? Que é o que a gente vibra e atrai ao nosso redor, né, Sim, isso seria a Sérgio? nossa aura, a nossa própria aura seria o nosso campo pessoal, né? O campo criado Uhum. pelo nosso próprio mapa astral, né? Até ainda falando E, de 2020, antes de você continuar, deixa eu colocar uma coisa. Eu ouvi diversos depoimentos. Para algumas pessoas, 2020 foi terrível, para outras foi relativamente bom, para outras foi muito bom, descobriu formas novas de trabalhar, descobriu que a vida pode ser um pouco mais tranquila, descobriu prazeres que não sabia, né? Então, sempre o ponto de vista vai ser pessoal, porque existe o mapa pessoal de cada um, mas uma coisa que eu ouvi de vários lugares diferentes é que 2020 era um ano de recolhimento e um ano para você trazer à tona essas coisas que estavam escondidas e curar. E que 2021 pode ser difícil para quem não curou essas coisas, porque esse é um ano tipo prazo final para curar, mas que para quem curou pode ser um ano muito bom também, né? Então, queria só colocar isso que eu ouvi por aí para você depois também falar sobre. então, isso que você está falando, realmente, principalmente aqui para o Brasil, nós, eu pessoalmente até considero o real, efetivo início da pandemia pelo mapa de ingresso do Ano Novo Astrológico de 2020. Esse Ano Novo de 2020, coincidiu não, ele acontece no dia 20 de março, que coincidiu com o início da pandemia, mais ou menos, né? Continua. Então, nesse dia 20 de março, o ano da pandemia entrou. O ano astrológico começa no início do signo de Áries. Ele começa ali e ele traz esse mapa onde, para o Brasil, se caracteriza um movimento de recolhimento muito grande, né? Tirado para Brasília, e a gente pode estender isso para todo o nosso Cone Sul, indica muito grande esse recolhimento. Um foco desse recolhimento muito grande aqui a partir desse momento. Agora, cada um aproveitou isso de alguma forma. A questão que se vê é, lembrando de novo da vibração. Aquelas pessoas que vibram numa frequência mais baixa, elas têm dificuldade de evoluir para uma frequência mais alta. E o que acontece na nossa cultura, na nossa televisão, na nossa mídia, na nossa política, e mesmo na forma de lidar com a política que a maioria das pessoas hoje tem, nós criamos campos de medo, de vergonha, de culpa. Esses três, Sim. como bem diz Amanda, minha filha, que estuda isso, né? Esses três, vergonha, culpa e medo, são praticamente as vibrações mais baixas que nós temos na humanidade, né? Então, então, o sistema que nós estamos vivendo, que é moribundo, ele luta para se manter, mantendo essa vibração na culpa, na vergonha e no medo, né? Então, eu tenho vergonha de dizer que eu apoio uma pessoa. Eu tenho vergonha de dizer que eu penso dessa forma. Então, tudo isso vai diminuindo essa vibração. E quanto mais baixo, quanto mais a gente está nessas vibrações, menos a gente consegue evoluir para as vibrações superiores de colaboração, de efetividade, de fraternidade,
da verdadeira liberdade, da verdadeira igualdade. Porque não adianta você dizer que todo mundo está sendo igual, mas igual por uma igualdade imposta, porque todo mundo tem que ser de tal jeito. Isso aí não é, isso aí não tem liberdade, é igualdade, mas não tem liberdade, né? Então, eu tenho que ter liberdade para ser o que eu sou, e sendo o que eu sou, ter igualdade com todos os seres humanos, todos são iguais perante a lei e perante a vida, né? E, finalmente, a fraternidade para unir tudo isso. Então, essa questão vibracional é que faz com que alguns evoluam mais e outros menos. Agora, muitas oportunidades foram abertas. E aqueles que realmente conseguiram sair fora do medo, do terror, da vibração negativa, eu não estou dizendo que tem que desconhecer a pandemia, tem que reconhecer a pandemia com discernimento. Reconhecer a pandemia com discernimento e não com pavor. E não fazendo tudo o que seu mestre mandar. Porque tem muita coisa que não faz sentido. Lavar a mão faz sentido? Claro que lavar a mão faz sentido, né? Mas tem muitas coisas que só criam pavor. E aí baixa a frequência, abre a imunidade e o vírus se aproveita. Para a gente acabar com a pandemia, nós temos que subir a frequência, porque nas frequências mais altas o vírus não entra. Então, isso em 2020, a gente conseguiu chegar onde chegou. Mas não é assim que quem não conseguiu acabou. Não, 2021, como eu tenho falado, 2021 é uma sequência de 2020, assim como 2020 é de 19, é de 18 e é de tudo que veio atrás. Então, nós continuamos na pandemia, porque a pandemia não terminou o trabalho, né? Mas quanto mais nós elevarmos as nossas vibrações e nós fugirmos principalmente desses três sentimentos, nós elevamos e criamos um campo, como a gente vinha falando, criamos um campo de igualdade, liberdade, fraternidade. É isso que nós precisamos. Um campo de colaboração, um campo onde não exista mais uma necessidade de destruir o próximo para poder fluir. Então, é um campo, eu acho que a maneira mais simples e direta de resolver essa equação é assim, um campo em que cada um ajuda o outro. Cada um ajuda o outro. Aquele outro que está na sua frente, que está do seu lado, é aquele que você deve ajudar. E ele ajudar você. Então, a nossa saída de tudo isso está na fraternidade. Cada um ajuda o outro. Se a gente tiver sempre isso que é, né, o princípio da coletividade, da comunidade, com unidade, né, comunidade, então, é isso que nós buscamos no tempo de Aquário, e é isso que promete, então, esses dois planetas se encontrando no dia 21 de dezembro. Os planetas sociais, Júpiter e Saturno, eles se afastaram um pouquinho de Plutão, eles mudaram o signo, entraram em Aquário e se encontraram novamente. Então, Plutão continua ali no processo de transformação, regeneração da estrutura social, e o encontro em Aquário de Júpiter e Saturno nesse dia já é uma abertura para essa nova vibração, para essa vibração de fraternidade, igualdade, liberdade, de uma forma mais evoluída, e isso também é o passo inicial. Então, 2021, ele está muito voltado para isso. Sair das baixas energias, ajudar um ao outro e buscar seu novo caminho. Porque se você busca, entre aspas, um novo caminho, mas você quer os mesmos objetivos que você queria antes, que eram propostos antes, principalmente com relação a bens materiais, você vai bater com o burro na água, porque esse encontro em Aquário significa, sim, uma mudança de paradigma da terra para o ar,
né, que faz... O ar não assume, vamos dizer assim, o foco da sociedade desde 800 anos atrás. E agora ele vem, recebe da terra. Então, o que nós precisamos desenvolver agora é muito mais o discernimento do que o bem material. Então, nós adquirimos bens materiais, de uma forma geral, o próprio planeta se estruturou materialmente, avião, navio, cidade, tudo. Tem coisa que serve, tem coisa que não serve, e tudo isso vai ser modificado na medida que o tempo passa. Mas, no momento, o que nós precisamos fazer é organizar tudo isso de uma forma decente, com discernimento. E a organização, o discernimento, são atitudes, são meios que pertencem ao elemento ar. Então, Sérgio, até para... Hein? Queria até repetir uma coisa interessante que você explicou durante as aulas lá, para ficar mais claro para o pessoal que está em casa e dar um pouco mais de perspectiva. Você falou aí que faz 800 anos que esses planetas não se encontram em ar, né? Então, os últimos 200 anos, você contou para a gente que os últimos 200 anos, que casa com Revolução Industrial, com todo esse capitalismo desenfreado que a gente vem vivendo, com o apogeu do poder e do materialismo, foram 200 anos que acabaram ali no dia 21 de dezembro. E agora a gente entra num ciclo de 200 anos que não está mais em terra, que simboliza aí signos de terra, né, que simbolizam o capitalismo, o mundo do jeito que a gente conhece, e sim estarão em signos de ar, que são muito mais ligados a isso que você falou. Acho que você falou uma coisa linda numa das aulas, que o ar é diferente porque o ar chega para todos, o ar se espalha. E marcou aqui na minha mente, porque é isso que a gente quer, né? Então, de tudo que você está me falando, o que mais me vem é que esse ano é um ano muito importante de protagonismo, de você tomar controle da sua vida, escolher não ouvir um monte de notícia ruim, escolher se autoconhecer, escolher olhar para suas questões, escolher mudar a sua carreira proativamente, ou mudar a sua vida, coisas que você não gosta proativamente, e, por outro lado, colaborar, começar a colaborar, sair daquele paradigma velho de competição, né? Que foi o que a gente ouviu aí durante 200 anos. Então, eu só queria colocar isso, porque são coisas lindas que acho que você falou durante as aulas e que me vêm agora também. E é justamente isso mesmo, né? Então, nós temos que entender. É difícil porque a Terra... Primeiro que a Terra continua, a água continua, o fogo continua, só que o ar recebe um foco diferente agora, né? Então, todos os quatro buscam desenvolver as questões do ar. Como eu falei, organização social baseada no discernimento. Isso é ar, né? União, né? Como você falou, o ar serve para todos, você não vai levar o seu ar no registro de imóveis para tirar um registro do seu ar, né? Então, você vai respirar o mesmo que os outros, né? E se a gente cuidar do ar, não vai ter vírus, né? Se a gente não usasse máscara interna, a gente não ia precisar usar máscara externa, né? Então, tem tudo isso da vibração da mentira, da vibração de parecer uma coisa, mas ser outra. Então, tudo isso está mudando nesse momento, né? E nesses anos todos, como você falou, isso foi evoluindo. A Terra era importante, todo elemento tem os seus 200 anos. E aí chega onde chega. Só que quando ele termina já num momento mais caótico. Ele já está abusando, né? Então é esse ponto que a gente está, que é essa coisa de commodities, né? Bolsa de valores. É um alimento. As bolsas manipuladas, né? De bolsa, sabe? Como que pode se depender disso? Né? Permacultura, deviam estar todos buscando comumente encontrar o nosso alimento para todos, sabe? Eu acho que a pobreza não se combate dando esmola, que a pobreza não se combate, sabe, na emergência, você levar marmita para as pessoas,
Mas você só leva marmita porque o sistema não permitiu que todos estivessem dentro do sistema. Aliás, quem tem falado isso bastante é o sistema da teoria Donut, que é uma teoria que eu acredito que Economia você conhece. Donut. Tenho estudado bastante. A teoria Donut, ele faz até, na história Donut é uma rosquinha, né? Faz até a história de o sistema colocar todo mundo dentro da rosquinha e ninguém fora, né? Então, todo mundo tem o seu pedaço da rosquinha. Bom, isso são não palavras extrapolar que, e também, que e não muitas extrapolar o ideologias limite. colocaram. E não extrapolar os limites do planeta também. Eles falam muito disso, né? Não extrapolar os limites do planeta. Então, né? A economia Donut fala muito disso também. Exatamente. Para cima da rosquinha é fora do planeta, para dentro da rosquinha é o lugar que seria onde se joga aqueles que não são privilegiados. Mas essa teoria e muitas outras, elas estão vindo pelo ar, pelo novo discernimento, né? Por percepções mais amadurecidas do que é economia, do que é administração, do que é organização social, mais amadurecidas. Sim. Por isso nós temos que desligar de coisas que foram perdidas e não adianta ficar querendo direitos. Primeiro que esses direitos eles foram dados de graça em torno de voto, em troca de voto, de coisas assim. E depois, quando são tirados, né? Pô, e agora? Então, é o nosso protagonismo. Que oportunidade melhor você quer, desde de você buscar o caminho da sua vida, do que você ficar esperando que alguém abra esse caminho para você, né? Essa é a grande mudança, essa é a grande mutação, né? Então, nós todos somos capazes. Então, não é dizer assim, mas uns são mais capazes do que os outros. Não. Todos somos capazes, desde que a gente se coloque com discernimento no nosso lugar. Sabe? Tem gente que nasceu para fazer serviços mais pesados. E tem gente que nasceu para fazer serviços mais sutis. E todos valemos a mesma coisa. Muito bom, Sérgio. Adoro essas conversas aí, eu gosto muito. E você falou, eu gosto muito, por ter muito ar também no meu mapa, eu gosto muito de buscar na realidade, né, aqui, na realidade que a gente enxerga, né, porque realidade é uma coisa relativa, mas na realidade terrena, os sinais de que isso tudo está acontecendo, né. Então, a fluxonomia que eu mesma estudo, sou ligada, é um sinal, né, já é uma rede de pessoas enorme que olha para novas formas, de que não é mais hora de possuir, e sim hora de ter acesso às coisas, e outras coisas que a fluxonomia fala. O benefício, você falou aí da e não o bem, né? Exato. Você falou aí da economia Donut, que maravilhoso. Tem a teoria U, e são coisas que estão vindo das grandes universidades, né? Então, a própria discussão. Estudando muito essas coisas, né? E sejam muito bem-vindas, porque são o futuro, né? A escola Schumacher, né? Que trazendo também uma nova visão de academia, né? Porque a gente já tem uma academia bastante ultrapassada, obsoleta. Então, quando se corta a verba da academia, todo mundo chora. Mas para ver se essa academia ela se modernizou num pensamento mais maduro com relação à própria necessidade humana, tudo isso. E a Amanda está dizendo a economia viva da antroposofia também, que já está sendo aplicada cada vez mais. Mas não adianta a gente chorar um leite derramado quando a gente não evoluiu. O que a academia precisa fazer é evoluir, assim como todas as outras, a política, a academia, a religião, a espiritualidade, tudo precisa evoluir. E esse é o momento, E a fluxonomia é interessante que privilegia, como ela mesmo diz, o fluxo, o fluir. Então, o nosso paradigma agora não é estacionar, é fluir. Então, nós não precisamos de um lugar ao sol, nós precisamos caminhar na luz. Sim, muito bom. E assim compartilharmos todos a luz do sol. Muito bom, Sérgio. Tem um monte de perguntas aqui. Deixa eu começar a fazer as perguntas para a gente poder atender todo mundo.
Bom, acho que as perguntas estão mais focadas em 2021, que a gente não falou tanto ainda, está na hora de começar a falar, né? Então, a Helena, que aliás é uma economista da nova era, ótima, acabou de escrever um livro, ela está perguntando, será que vamos conseguir reverter a pandemia em 2021? Ah, não. Não pense em tempo. A vida é eterna. Pensa no que pode ser feito hoje. Não vamos cobrar nada do mundo, do sistema, do céu. Vamos fazer o que pode ser feito hoje. Porque o movimento de transformação, a Sarita estava falando ali, o momento de transformação é um momento de milenar. E, na verdade, todos nós nos transformamos todos os dias. Nós nos transformamos de bebês em meninos, de meninos, meninas em garotos, garotas, em adolescentes, e até chegar no idoso, no sênior, né? Como a gente gosta de nos chamar atualmente, nós os sêniores. Então, então, isso é sempre. Não podemos pôr prazo para nada. Nós temos que entender qual é o fluxo, justamente. E aí seguir esse fluxo. E aí eu acho que o importante é importante conseguir. Eu acho que é importante contar também, né, Sérgio? Não me apego em prazo. Pode falar. Desculpa, te cortei. Não, eu não estava ouvindo você. Agora eu tô, tá. fala. Não, eu ia dizer que é importante falar que a astrologia, ela mostra quando o céu está mais propenso a alguma coisa, está mais aberto, mas depende muito da gente, na verdade. Existe um lugar de protagonismo, não é um lugar de, eu vou esperar o que o mundo fora me reserva, o que vão jogar em cima de mim, né? Essa é a questão. Também é uma mudança de paradigma, não deixa de ser, né? Então, e Helena, isso é uma coisa importante. Pode falar. Fala, termina. Eu ia falar que eu já vou juntar com outra pergunta que a Helena fez. Ela perguntou qual é a interferência do éter, chamado de quinto elemento, em tudo isso. Então, depois você emenda aí. A interferência do quê? Interferência do quê? Não entendi. Do éter, que ela chamou de quinto elemento. Então, o éter é onde porque os 4 elementos pertencem à Terra. Eles se unem numa pirâmide para formar o éter que está no cosmos. Então, na verdade, a interferência do éter é tudo, porque o éter é que traz toda essa energia que vem aqui e refrata, que é nem uma pirâmide do Egito, refrata em 4 elementos aqui no planeta. E nós, com a árvore da vida, da Cabala, nós devemos juntar esses elementos, construir a pirâmide e voltar ao éter. Então, esse é o movimento, né, que tem aquele desenho toroidal, né, que caracteriza também esse novo tempo. O pessoal que gosta de geometria sagrada também vai por aí. Então, o éter está presente, o éter é a origem, o éter é a origem. E o fim também. A gente vem e volta, né? Então, tem isso. Então, vou trazer uma outra pergunta agora. Vai surgindo, vai aparecendo de volta. A Thaís está perguntando, ela colocou assim, eu gostaria de entender mais a diferença com o ano passado, desse ano com o ano passado, pois eu observo que já houve um momento de reposicionamento da humanidade. Agora é o momento de concretização dessa nova realidade, ou o que seria? Então, é a mesma coisa que eu falei. Não vamos esperar a concretização final, não vamos pensar nisso. Vamos fazer o que é possível, porque o grande processo é milenar. Nós não vamos ver que tudo fique bonitinho, e nunca vai ficar, sempre vai ter o que desenvolver. Nós somos privilegiados demais de estar vivendo nessa época, de estar participando dessa grande mudança. Mas o sistema novo não vai chegar assim nesse ano ou no outro. Ele é um movimento, ele está em movimento. Então, nós estamos caminhando para isso. Estamos caminhando.
Não existe um momento, a astrologia não existe momento que vai alcançar alguma coisa. A astrologia coloca momentos onde inicia alguma coisa. E depois, os astros, eles continuam andando, não tem fim. Só vai ter fim se o astro parar. Então, não tem fim. Não precisamos aprender isso. Vamos vibrar no caminho. O caminho se faz caminhando. Então, hoje, nós temos a diferença de 2021 para 2020 é muito pouca coisa. É que hoje nós já passamos por esse encontro que aconteceu ainda em 2020, né? Que é a grande mutação, esse encontro no elemento ar de Júpiter e Saturno vai se desenvolver no sentido de tudo isso que nós estamos falando. Vamos criar campos, e isso vai se desenvolver sem ter fim, né? Então, o que a Amanda está falando, são 2000 anos da Era de Aquário que acabou de começar. Então, nós vamos pegar esses 2000 anos, e quando acabar a Era de Aquário, não quer dizer que nós chegamos no Nirvana, quer dizer que nós chegamos na pior parte da Era de Aquário, como nós chegamos agora na pior parte da Era de Peixes, nós vamos ter que destruir a Era de Aquário para poder entrar na Era de Capricórnio. Aí vai ser interessante quando for a Era de Capricórnio. Aí a gente nasce outra vez e se encontra novamente aqui no Insta. Mas, por enquanto, a questão é a gente seguir esse caminho. A gente não ficar refém da pandemia, não quer dizer não reconhecer a pandemia. Não ficar refém é saber que nós temos discernimento para saber o que nós devemos fazer. Então, é isso que nós precisamos fazer. Nós temos discernimento para considerar as pessoas à nossa volta. Então, melhorar a relação com as pessoas é o grande fundamento. 2021 é uma continuidade de 2020, com essa vírgula. Abriu já o portal da mutação. 2020 veio... Abriu um novo campo, né? Um novo campo. 2020 veio mais quebrando com o campo antigo. Esse movimento ainda continua, Plutão ainda vai ficar bastante tempo em Capricórnio, fazendo a limpeza lá. Mas Júpiter e Saturno já estão se abrindo para Aquário, eles ainda vão voltar para Capricórnio, vão voltar, acho que Júpiter não volta mais, e vão seguir. Esse ano inteiro Júpiter vai estar trabalhando em Aquário, depois o ano que vem ele vai para Peixes, e aí já vai trabalhar a nossa espiritualidade. E assim, é uma coisa de cada vez, uma pele da cebola de cada vez, sabe? Então, isso vai indo assim. Vamos procurar, por favor, né, não pensar em final. Né? Essa pandemia ela não vai acabar. Ela vai se transformar em endemia. Não acaba. Eu pergunto para você, por que não tem vacina para a AIDS até hoje? Né? Não acabou. A AIDS está aí, só que ela virou uma coisa endêmica que a gente convive. E o Covid vai ser uma coisa endêmica também que a gente convive. Né? Para acabar tudo isso, realmente vai precisar de uma grande transformação. Né? E isso é ao longo dos séculos que nós vamos fazer. Vamos ter que continuar convivendo com essas coisas. Mas é importante que a gente, então, tome atitudes diferentes e não procure as mesmas crenças. E o mais difícil de tudo, porque a gente nem percebe que a gente tem as mesmas crenças de sempre. A gente acha que a gente já modernizou. Mas moderniza um pouco na maquiagem, mas não moderniza no coração mesmo e continua querendo certas coisas que o ser maduro não precisa mais querer. Então, nós temos que ter amadurecimento, união... Não dá para ser superficial, né? As mudanças têm que ser profundas, né? Exatamente, tem que ser profunda. E sobre a astrologia, que você falou da profundidade, né? Acho que a gente tem um tempinho ainda, aqui não dá para ver o relógio. Fica tranquilo. Hoje em dia o Instagram não corta a gente mais com uma hora certinha, dá para a gente esticar um pouquinho. Coisa, né? Mas
essa coisa da astrologia, nós precisamos ver também de outra forma. Por isso que a gente sempre procura, quando vai terminar, quando vai acabar, quando vai ser feito amadurecer, né, Beth? É isso daí. É amadurecer que nós temos. Quando que a gente fica mesmo maduro? Uma fruta, a gente sabe quando está maduro, do jeito que você gosta de comer. Tem gente que gosta de comê-la mais verdinha, tem gente que gosta de comê-la mais madurona. Então, nós também temos que amadurecer até o ponto que a gente sente que está maduro e continuar sempre amadurecendo. Mas a astrologia que a gente pratica hoje, ela também vem, assim como a cultura faz todas aquelas coisas lá que a gente falou já, não vou repetir, a astrologia ela marca muito os eventos astrológicos, né? Então, a grande conjunção, o Mercúrio retrógrado, a Lua fora de curso, essas coisas acontecem constantemente. Esse encontro dos três que causou a pandemia é raríssimo, já falei. Esses são os mais importantes. Quanto mais raro, mais importante. Porque os outros acontecem muitas vezes. Mercúrio retrógrado fica 3 vezes por ano, por uns 20 dias. Então, são 2 meses por ano que Mercúrio está retrógrado. Ninguém morreu por causa disso. Ninguém se estourou por causa disso. A humanidade chegou até aqui sem se preocupar com Mercúrio retrógrado. Agora a gente faz escarcéu. Então, na verdade, não é essa coisa de aconteceu isso, aconteceu aquilo no céu que importa. Os astrólogos gostam muito de definir aquilo que é. Mas o que eu digo, que eu chamo até de astrosofia, que é a sabedoria dos astros, né? Fazendo uma homenagem para a antroposofia, que é a sabedoria do homem e da mulher, né? Do ser humano, o que interessa agora, né, queria dizer, é a trajetória. Não é o Mercúrio que ficou retrógrado, a coisa. Qual é a trajetória? Então, nós temos uma situação que vem lá da descoberta de Urano, passou por um monte de coisas, chegou nessa pandemia. Tudo isso foi marcado por encontros astrológicos, que eles têm a função de criar a trajetória, não de resolver ou de destruir alguma coisa. Nunca tem uma configuração astrológica que te resolve a vida, não tem um ano que te resolve a vida, nem que te derruba a vida. Não tem, nada disso, é tudo trajetória. Quanto mais eu acompanho trajetória, mais eu me beneficio. Quanto mais eu não acompanho, a rasteira vem, porque a energia vai, eu não pego o bonde, então eu vou tropicando atrás, né? Então, é mais um olhar de pensar em trajetória dos astros, muito mais. Qual é a trajetória dos astros? Adoro quando alguém vem e pergunta, qual é a trajetória? Ninguém ainda fez essa pergunta para mim. Vamos ver se a partir de hoje. Qual é a trajetória dos astros, né? A trajetória atual é essa. É isso que eu falo nas segundas-feiras, quando tem encontro, né? Como nessa segunda-feira, é da trajetória do processo. E não do que está acontecendo naquele dia ou naquele mês, naquela alunação. Nós estamos vendo que a trajetória está propondo isso, propondo aquilo. Vamos caminhando pela luz, em vez de ficar amarrado na sombra. Sérgio, é como se tivesse um pano de fundo com, com áreas que estão mais abertas para a gente resolver e lições que a gente pode aprender. Então, é como se fossem oportunidades que estão ali abertas naquele momento. Então, a gente saber a astrologia é uma forma de talvez aproveitar essas oportunidades e trabalhar o que a gente precisa trabalhar para a nossa própria evolução também, né? Exatamente. As oportunidades no tempo de Aquário estão totalmente abertas. As que estão fechadas são as velhas, mas as novas possibilidades estão totalmente abertas. Agora, pense bem, nós vivemos dentro de um sistema chamado natureza. Tudo aquilo que você for buscar que não é pertinente à natureza, não vai dar certo. Pode dar por um tempo, mas não vai dar certo. Então, quando se fala em crescimento exponencial, na natureza não tem crescimento exponencial. O crescimento é o orgânico.
Então, quando você faz essa coisa de interferir no DNA do que quer que seja, né? Quando o homem se é capaz de fazer isso, se acha que tem poder para fazer isso. Poder para fazer isso tem. Agora, quem vai pegar a consequência é o neto, o bisneto da pessoa que fez isso. Então, é uma questão também que vai da visão de mundo de cada um. Eu entendo que, sendo pertencente à humanidade e o planeta, à natureza, tudo aquilo que contraria a natureza, e ainda que seja artificial, vamos falar, inteligência artificial, não podemos descartar tecnologia, tudo isso, mas que seja a favor da natureza e não contra a natureza. E da natureza como um todo, né? Olhando para tudo, né? Porque a gente muitas vezes esquece que a gente é parte da natureza, né, Sérgio? Interessante. Ô, Sérgio, e Natureza é uma quando eu coisa vou para a importante. praia ver natureza, quando eu vou para a serra. Uma coisa importante que eu queria te perguntar, né? Ano passado, a gente tem uma regência do ano, então ano passado o ano foi regido por Marte, que é o deus da guerra. Haja Isso. quanta polarização nós vimos no ano passado, quanta briga, enfim, né? Acaba sendo um ano mais pesado. E esse ano a regente é Vênus, que mesmo para quem não entende muito de astrologia, já espera que seja uma coisa mais leve, mais bonita e mais gostosa. Fala um pouquinho disso pra gente. Então, isso também tem. Eu quero ressalvar aqui que muitos colegas, mais, vamos dizer assim, racionalistas, eles não concordam com essa regência, que é uma regência tradicional, que eu não consigo decorar de quando que veio isso, Suméria, Caldeia. Muitos colegas eles sabem todos esses dados. Eu não sei. Mas veio lá dos antanho que existe uma sequência de regências. Eu acho muito razoável isso, que cada energia tem uma regência a cada ano. Enquanto que, nesse caso, alguns colegas acham que não tem nenhuma justificativa racional para isso. Mas, bem, não tem justificativa racional, mas é. Então, porque isso faz parte da complexidade, né? Então, não é só o que é racional, né? Precisamos fugir também desse dogma do racional. O racional veio para acabar contra o dogma da igreja, que era dogma, ele vem a racionalidade e acaba com aquilo. Agora, não para a gente criar um dogma do que é racional é bom, né? Não tem nada a ver. O racional tem que entrar no caminho, está entrando. O racional sozinho não chega mais para nada. Tudo vai dar errado pelo racional sozinho e já está dando. Tanto é que há muitas coisas que a ciência pensa que está conseguindo, ainda vai sofrer para conseguir, se é que vai. Então, vamos entrar nessa complexidade de todos os sentimentos, né? E com isso, cada planeta rege um período, né? Considerando essa tradição histórica de milênios, né? Que dá a regência para a humanidade de um planeta. Então, Marte realmente foi o início da pandemia. Marte, ele é agressivo, ele pode ser destrutivo, mas mas também ele é o dono da iniciativa, ele é quem tem a força de iniciar novas coisas. Então, eu posso usar essa energia de Marte, poderia no ano passado, né, usar para agredir o próximo, agredir alguma coisa, como muito se fez nesse sentido, ou eu posso usar para tomar uma iniciativa nova, para aproveitar esse momento em que tudo ficou meio assim, para que eu possa desenvolver uma nova maneira, né? Começar uma coisa nova. Está tudo aberto, continua aberto. O que estava já abrindo já está cada vez mais aberto. Esse portal abre possibilidades. Então, quando se fala seja você, tire a máscara de dentro. Tire a máscara de dentro, né? De querer ser alguma coisa
que não tem jeito, eu tenho que ser isso. Quando eu era engenheiro, eu falava, pô, mas o que eu vou fazer na vida? Eu só sei fazer isso, e não sei o quê. E eu não aguentava mais, eu falava, mas, meu, o que eu faço? Até que um dia, um negócio, eu sou um cara uraniano, Urano tem uns repente, e deu aquele ciricutico lá, e eu falei, chega, vou embora, tchau, benção. E fiz 3 vezes. A primeira, o cara me mandou para Nova York, o segundo ele me mandou para Barcelona, no terceiro eu falei, não manda para lugar nenhum que eu vou embora. Então, mas, meu amigo, tempo que eu não vejo. Enfim, Vênus agora abre uma coisa, não só dessa afetividade de Vênus, né, que também tem a contrapartida, né, dessa coisa mais manipuladora de Vênus, ciumenta. Então, a gente tem que sempre lidar com os dois lados, a luz e a sombra, e é juntos os dois que tem graça. Porque se não tivesse também esses lados mais misteriosos da Vênus, também a Vênus ficaria aguada, né? Não ia ter muita graça. Então, a gente precisa de ter todas essas coisas, mas temos que saber lidar, saber que tem, e tudo isso. Mas, é aquela história de que a gente precisa da sombra para enxergar a luz, né? A gente precisa muitas vezes viver a sombra para poder enxergar essa luz. Senão a luz só te cega, né? Então, exatamente isso. Mas o que eu queria falar, até para completar isso, é que Marte é o planeta para fora, é a ação, a atitude. E Vênus é o planeta para dentro, é o sentimento, é o que está dentro. Então, é isso que fica valorizado agora. Na pandemia, o que se valorizava era o poder de ação que a gente vai ter. Eu posso ter uma ação agressiva ou uma iniciativa iluminada, em cada extremo. Agora, eu posso voltar Vênus para dentro, eu posso me recolher numa depressão, que seria um caso venusiano também, ou eu poderia perscutar o meu verdadeiro sentimento para poder buscar aquilo que realmente eu sou e aquilo que eu realmente quero, né? Então, o perigo de depressão aumenta, como o período de ansiedade aumenta com Áries, com Marte, o período de depressão, o período de Vênus aumenta a depressão. Então, um é para fora, ansiedade, e outro é para dentro, a depressão. E olhando para o lado bom... Mas então vamos colocar nossa Vênus para fora. Como? Olhando para o lado bom de Vênus, parece ser um bom ano para você ativar mais o amor mesmo, né? Em tudo que você faz, o propósito, o amor próprio, o amor com o outro, né? Olhar para as relações. É isso mesmo? É isso mesmo. É exatamente isso. Então, a afetividade que está faltando, né, para a gente desenvolver essa fraternidade que é tão importante, né, precisamos dessa afetividade. Precisamos que essa Vênus venha, acalme o nosso coração, porque a Vênus vem de dentro, acalme o nosso coração, para que o nosso coração possa se afeiçoar, possa trazer, né, ano de cuidar de todas as relações, mas é cuidar das relações. E cuidar das relações significa cuidar um do outro. Cuidar um do outro. Então também deve ser um bom ano para... Eu ia falar que deve ser um bom ano para parcerias e colaboração também, né? Para fazer projetos em parceria, colaboração, criar conexões. Cada vez mais, porque isso é ar também, entende? Não é que a Terra acabou e o ar começou, não é isso. Mas é que o foco agora está no ar. Então, nós vamos continuar construindo coisas materiais. Agora, as conexões, como você falou, as relações, as parcerias, é isso que importa. É isso que importa. Porque sozinho nós não somos nada, né, Beth? Então, tudo que nós tem é nós. Então, é o que nós temos que pegar esse mote e entender que realmente nós precisamos atuar
cada um ajudando o próximo. Cada um ajudando o próximo. Então, nós temos que superar uma questão que pegar. Coloca teu carregador aí, E Sérgio. olha que Eu ele ia começou pedir no cheio final. aqui, mas... Mas é que puxa bastante bateria, né? Deve. Eu ia falar de recomendações para 2021, mas você já deu tantas durante a live toda que nem precisa, né? Mas só Pois se é. vier alguma coisa, São- alguma última recomendação, são alguma essas... coisa que te venha. Protagonismo, colaboração, né? As coisas que a gente andou falando aí. Olha, eu diria para você o seguinte, uma frase, a frase que mudou minha vida há 30 anos atrás. Confia no teu destino. Só isso. Confia no teu destino. Teu destino é sagrado. Confia no teu destino. Quando eu ouvi essa frase, eu nunca mais esqueci. E nos momentos mais difíceis, eu lembrava dessa frase. Ainda lembro. E o meu destino, eu, de fácil, não tenho tido nada, nesses mais de 70 anos, de fácil não tenho tido nada, mas está sempre caminhando para frente, sempre caminhando para a luz. Uhum. Lindo. Eu queria dar um ponto de vista sobre isso, Sérgio. As pessoas podem achar que confia no teu destino é uma coisa muito determinística, né? Que às vezes o mapa é uma coisa muito, tá me fechando, determinando como eu sou. Mas eu tenho um ponto de vista de que a gente, antes de vir para a Terra, a gente cria, o nosso eu superior está lá criando esse mapa. É ele que cria, olha, eu quero vir com essas possibilidades, eu quero resolver tal coisa, eu quero realizar tal coisa. Então, é uma criação, uma cocriação, na verdade, né, de alguma coisa que está além da gente, mas que é a gente, é nosso eu superior. Então, quando a gente está aqui embaixo, às vezes, por não ter essa visão mais ampla, a gente tem dificuldade de enxergar. Mas eu entendo que, ainda assim, confiar no destino é um lugar de protagonismo, porque é o protagonismo do seu eu superior, de quem fez o plano, né? Exatamente isso. É o protagonismo de quem fez o plano. E o destino não é uma coisa marcada. O destino é uma proposta, e essa proposta vai se concretizar de qualquer jeito. Com você a favor ou com você contra. Se você tiver contra, você vai sofrer mais. E se você tiver a favor, você vai fluir mais. Então, confia no seu destino também tem a ver com compreender o seu destino e aproveitar as circunstâncias, que é a voz do céu na terra, em vez de xingar a circunstância, falar onde essa circunstância vai me levar. Sabe? Então, para dar um exemplo, hoje eu atendi uma pessoa que de manhã, que ela falou uma coisa linda, ela falou que ela estava toda estruturada lá na vida dela, não sei o que e tal, num momento bom para ela, tal, não sei o que, e de repente o marido dela chegou e falou assim, muito bem, eu aceitei uma proposta da Suécia, nós vamos para Estocolmo. Então, Uau. ela falou assim, bom, canceriana, ela falou assim, bom, é tudo que eu não queria, mas eu vou procurar fazer o melhor que eu puder lá em Estocolmo. Então, é tudo que eu não queria, eu posso me separar, mandar ele ir sozinho, posso arrebentar com a família, eu posso fazer um monte de coisa. Né? Mas eu também posso dizer, o destino está me levando para Estocolmo. Ela adorou Estocolmo. Depois ela sofreu quando o marido veio com a outra resposta, nós vamos voltar para o Brasil. Então, aí tem uma coisa até por trás disso, mas com relação às decisões do casal e tudo isso. Né? Mas de qualquer forma, isso é uma maneira como ela lidou com o destino. E nesse atendimento que eu tive com ela hoje, ela mostrou que ela sempre lida com o destino assim. Mas então tem uma hora que cansa, né? Então tem uma hora que a gente tem que enxergar a luz através de tudo isso também e se inspirar novamente.
nada como você ter uma cerimônia espiritual de qualidade, que traga para você, dentro do seu coração, ainda mais no ano da Vênus, né? No ano de Oxum, né? Você ter essa Oxum e Oxalá. Então, são seres cósmicos, como tantos outros, eles trazem, né? Porque o Oxum e a Vênus têm muita semelhança, eles trazem essa capacidade de acalmar com o seu coração. Oxalá, confia porque tudo está debaixo de Oxalá, tudo está debaixo do firmamento. E o firmamento chama firmamento porque é firme, né? Ele não chama firmamento porque ele é instável. Instável é a terra porque a cabeça nossa é instável. Então vamos ser firmes que nem o firmamento na confiança do nosso processo, e aí nós temos que nos tornar, sentir o que nós realmente queremos, e todos aqueles sonhos que a gente abriu mão, como eu falava, eu não sei fazer outra coisa, como é que eu vou viver, como é que eu vou resolver minha vida, eu tenho uma filha, então foi vivendo o meu destino que eu resolvi tudo isso. Que lindo. Tudo isso que você está me falando me remete muito esse ano ser um ano de ouvir o seu coração, né, para tomar as decisões. Se você conseguir essa conexão interna, porque quando você ouve o seu coração, ele está balizado com o que realmente você precisa fazer, está balizado com o seu mapa, não tem dúvida, né, quando você consegue ouvir dentro realmente, né. E eu queria aproveitar que a gente já esticou mesmo, para você contar um pouquinho como é que foi essa sua transição profissional incrível de sair, de abandonar, né, a engenharia para assumir esse papel de astrólogo que ainda a gente... Eu fico, às vezes, pensando, né, eu falo, poxa, antigamente era tão natural, né, na Grécia Antiga, quando a gente vê os escritos antigos, ser astrólogo era uma profissão como tantas outras, né, o estudo das estrelas, tal, e como isso foi deturpado aí ao longo dos últimos tantos anos, e às vezes deve ser difícil você assumir uma profissão dessa, ainda mais quando você veio de uma tão tradicional, né? Conta como é que é isso. Então, começando por isso que você falou também, a astrologia nesses tempos primordiais, aí, primários que a gente viveu, ela tinha uma outra característica realmente, que era uma característica de assessorar o rei. Então, era uma característica de colocar o rei perante as possibilidades que aquele ano ia ter, que aquele período ia ter, e as possibilidades das decisões que ele queria tomar. A maioria dessas decisões era com respeito à guerra, mas isso porque o paradigma no momento era a guerra. Então, o astrólogo ajudava o rei a decidir por um ataque, por uma coisa assim. Então, se ele tem um Marte em boa posição, ataca. Se ele tem um Marte em má posição, não ataca. Qualquer coisa desse tipo, né? Pouca importância se dava para Vênus, como pouca importância se dava para a mulher. Então, isso aos poucos, né, vai se invertendo. Tudo isso também é evolução humana. Tudo isso é evolução humana. Hoje, a astrologia, para quem segue, né, essa linha que eu sigo, que não é a única, como disse uma colega muito bem, eu não até citar o nome, porque eu vou falar muito bem, a Bárbara Abramo, ela disse outro dia ali que é interessante a astrologia porque cada um tem a sua maneira de ser astrólogo. E isso é uma grande verdade, embora exista muito policiamento também, de isso é astrologia, isso não é, mas, na verdade, nós estamos, a única verdade é essa. O céu reflete a terra reflete o céu. O micro é igual ao macro. Mas, voltando para a minha transição, então, era um momento emocionalmente difícil para mim. Eu não estava satisfeito com os rumos que a minha vida tomou, com os rumos que meu casamento tomou, com os rumos que a minha profissão tomou. Então, eu chegava assim, e não era uma coisa cósmica de todo mundo com uma pandemia. Era uma coisa minha. Eu falava, eu não estou legal. Mas era minha, mas de muitos, né? De muitos, como é até hoje. Eu não estou legal com a minha profissão, meu casamento não deu certo, o que eu vou fazer? Né? Então, você começa a fazer besteira, experimenta coisas que não deve, mas experimentar é bom porque você pode depois dizer que não quer e pronto. Mas vai vivendo um pouco isso, e a força do seu eu, né, quando ela vem, esse eu superior a essa força, ela começa a te trazer a força.
Aí também a circunstância. Aí, dentro da empresa que eu trabalhava, cada vez estava ficando mais difícil. Cada vez estava ficando mais difícil. Então, foi uma coisa que, de repente, uranianamente, né, quem entende um pouco da astrologia, a gente toma uma decisão uraniana e vai lá e faz. Isso foi a decisão primeira, mas depois, até que eu resolvesse, que eu fui ajudado por uma visão, mas fui, e até hoje ela está de pé, essa visão, eu fui ajudado por uma visão, 30, eu saí da engenharia em 86, em março, no final de 86 eu tive essa visão. Até aí eu não tinha decidido pela astrologia, que eu estudava assim, estava até esquecida de um lado, eu tinha feito uns cursos, mas de repente eu tive uma voz que me falou e eu ouvi. E a voz propôs algumas coisas que deram certo, então eu fui nesse caminho e comecei. Agora foi muito difícil. Foi muito difícil. Todos esses anos eu venho trabalhando na transição, né? E talvez o momento onde o meu trabalho começou a fluir melhor foi nesse momento da pandemia, já um pouco antes que estava começando, quando eu decidi me dedicar mais a grupos de alunos. Isso começou a funcionar melhor e eu comecei também a sentir que eu estava trazendo uma coisa importante para as pessoas, uma visão renovada, e isso tem se mostrado assim, 30 e tantos anos. Por isso que eu digo, não vamos pensar quando que é. Quantas vezes eu pensei, eu vou parar, vou voltar, quantas vezes eu precisei de socorro financeiro, mas sempre teve esse socorro que apareceu. Mas quase sempre também, naturalmente, a questão financeira se resolvia, por mais difícil que ela fosse, né? Quanto mais eu precisava, mais aparecia trabalho. E depois que eu passava a precisar menos, aí eu falava, agora eu vou me divertir, que nada, também a entrada diminuía. Então, a gente vai de acordo com, dançando conforme a música, isso que eu digo que é confiar no destino. É ir dançando conforme a música, vai caminhando. Na verdade, a astrologia entrou porque era o meu destino mesmo. Ela só me lembrou disso, porque eu estudei astrologia por um ato do meu destino. E esses atos, a gente constrói o destino junto com essa proposta que você falou da nossa escolha, que a gente não lembra, o mapa ajuda. E depois que eu descobri mesmo a astrologia, o meu destino foi sempre pautado pelo meu mapa. Uma das coisas, é importante falar, que me fez realmente tomar a decisão foi que o meu mapa não tinha, o que eu fazia não tinha nada a ver com o desenvolvimento do meu mapa. Eu até tinha qualidades para fazer o que eu fazia, mas não era esse o objetivo do meu mapa, o propósito do meu mapa. Hoje eu estou praticamente dentro, totalmente, na medida do possível, dentro do propósito que o meu mapa faz, porque foi isso que eu procurei fazer. Por isso, observem bem o meio do céu do mapa de vocês e observem bem os nodos lunares do mapa de vocês, porque é aí que estão as chaves, né? Para você encontrar o propósito. É muito interessante, né, Sérgio? A sensação que eu tenho é que a gente vai entendendo ao longo da vida. O mapa é um estudo para a vida inteira, né? Porque em cada fase você entende um pedacinho. Então, quando você é adolescente e está lá tentando decidir sua profissão, talvez você entenda muito pouco. Você vai conseguir integrando isso ao longo da vida, né? Hoje, é que nem você fala da história, né? Hoje, sabendo a história toda que eu passei, é muito mais fácil eu olhar para o meu mapa e entender tudo aquilo, né? Do que quando eu fiz, sei lá, com 20 anos o mapa. Mas, querido, eu agradeço muito, agradeço. Aí a gente ficou uma boa parte da live com mais de 30, 35 pessoas assistindo. Vai ficar gravado. Sim, vai ficar gravado tanto aqui no Instagram, como a gente baixa e coloca lá no YouTube do Receitas para Ser Feliz. E aí eu queria deixar você falar um pouquinho das coisas que você faz como trabalho. Eu já vou dar logo meu depoimento, que eu sou aluna do Sérgio há 1 ano e meio e adoro as aulas dele. Ele dá uma aula muito leve,
de astrologia, porque é uma aula prática, então ele pega lá um tema por aula, ele desenvolve um pouco o tema, mas sempre ouvindo, sempre co-criando, perguntando o que a gente está percebendo sobre aquilo. Ele brinca que é aprender que nem criança, né? E é bem isso, a gente vai gravando. Será que eu aprendi alguma coisa? Aí eu vejo, assim, eu até falando aqui na live, eu falo, poxa, acho que eu já aprendi bastante coisa nesse 1 ano e meio, né? Já até andei brincando aí de ler uns mapas por aí, viu, Sérgio? Já li mapa para minha mãe, já li mapa para amiga da filha. Isso é o maior elogio que eu posso receber, né? É isso já que estou me arriscando. E também sempre tem a segunda parte da aula que é muito legal, que a gente lê o próprio mapa, né? Então as turmas geralmente são não muito grandes e dá tempo de identificar, sei lá, a gente está estudando planetas, né? Vai identificar o que aqueles planetas estão dizendo no seu mapa. Então a gente vai aprendendo assim de um jeito muito profundo esses pedacinhos do autoconhecimento nosso também, além de aprender astrologia. E fala um pouquinho, então, das turmas, dos atendimentos, para a gente ir caminhando para o fim da live. Então, bom, essas turmas como a sua, no momento elas estão fechadas. Turmas pequenas, onde a gente estuda realmente a cada encontro, a gente estuda o tema e como esse tema se aplica no mapa de cada um. Então, essas são turmas que eu limitava em 6, eu já quero limitar em 5 pessoas. Mas, no momento, eu não tenho nenhuma turma aberta, dependendo se a pessoa já tem algum conhecimento e quiser, talvez tenha até no nosso grupo mesmo, temos vaga ainda, né? Temos 1 ou 2 vagas ainda no nosso grupo, para pessoas que já têm algum pouco de conhecimento, conversar comigo, pode dar direct para o @Sérgio Frug, qualquer coisa assim, né? A Amanda, não vale, né? Porque ela é filha, sou aluna e já estou me atrevendo a ver mapas. Ela, vou te contar, ela é Mozart, filho de Mozart, né? Mozart foi muito melhor que Mozart pai. Eu estou apostando nisso. Então, não quero pressionar ela, e é só brincadeira, né? Ela tem o caminho dela, não tem nada de Mozart pai, Mozart filho. Elizabeth, que está aqui, é aluna também, falou que as aulas estão aprimorando ela e estão sendo sensacionais. Para não ser só depoimento da filha. Então, legal. Então, a Elizabeth é aluna de um outro grupo, que inclusive nós vamos começar um primeiro módulo no sábado agora. Então, se alguém tiver interesse. Esse é um grupo que não tem limite de pessoas, porque a gente realmente não faz essa parte de ler os mapas individualmente. A gente substitui isso por uma outra coisa que quem for vai ver, né? Mas aí ele é um pouco uma coisa que não aprofunda tanto, não é tão profissionalizante, mas é uma cultura geral astrológica bastante grande, bastante significativa. Vai começar sábado à tarde, e esse módulo são 4 sábados seguidos. E depois a gente dá um intervalo de 1 ou 2 sábados e vai para outro módulo e vamos fazendo assim. Esse módulo, eu estou repetindo o módulo inicial por vários motivos. Então, esse módulo vai ser bem interessante. Então, se alguém tiver interesse ainda de entrar nesse módulo, é de sábado de 15 às 17. É super barato, eu vou até falar, é R$80 os 4 módulos, os 4 encontros, né? Então, isso é um esquema que a gente faz para ter mais de 50 pessoas, né? E a gente tem tido, né? Alguns presencialmente, mas como tem a gravação também, que fica disponível por um tempo, muitos até não podem nesse horário, mas eles entram no curso para poder receber as gravações. Então, normalmente a gente tem mais de 50 inscrições e é por isso que esse valor é esse, né? Então, quem quiser, tudo aqui pode me procurar no direct, que a gente vai podendo... E tem os atendimentos, né, Sérgio? também, nós falando aí, mas é minha prima, né? Também. O que você falou? Tem os atendimentos também, que você não dá um atendimento tradicional, né? Os atendimentos individuais que a gente faz aqui via esse computador aqui, né? A gente faz pelo Zoom aí. Então, isso aí
manda direct também, né? Se tem quem tem o meu WhatsApp, quem me conhece melhor, por aí, manda no direct, que geralmente eu passo o meu WhatsApp, porque prefiro ter o WhatsApp como o centro, embora o WhatsApp parece que vai acabar agora. Você vê, os caras inventam um monte de coisa. Mas tudo bem, circunstância é circunstância. Se acabar o WhatsApp, ótimo, a A gente gente vai acha achar outro jeito. É. Sérgio, Eu, e eu pessoalmente, não não deu, ligo. Né? Eu não falar, deu eu para. pessoalmente não ligo para esse negócio de dados aí. Eu não devo nada para ninguém, sabe? Eu não tenho dinheiro para os caras me roubarem com o meu CPF. Então, eu não tenho preocupação com o negócio dos dados. Porém, O né? dilema das redes. O dilema das redes. Teve um monte de gente aí na live que nem deu para ler, mas muitos feedbacks, tá? Porque foi bastante gente mesmo, mas me Pena chamou a que não atenção fica aqui gravado, né? Pena que não não fica fica, não gravado isso. fica. Pedi Isso para Amanda anotar aí. o Insta Isso. precisava, né, desenvolver isso, né? Desenvolver Mas para a tá gente, bom. com certeza. Mas eu vi que as queridas lá do Transition Town da Granja estavam Aham. aqui. A Issa, É. querida, a Tereza, as duas entraram, elas são umas Olha, que queridas legal, que também. legal. E Issa foi uma das primeiras Que bom. entrevistadas do Receitas para Ser Feliz, Eu vi a Mônica vários anos Picon atrás. também aqui, que ela entrou. Eu não consegui Uhum. ver todo mundo, né? Mas eu vi algumas pessoas aí, legal. Sim, Fico mas muito queria te feliz. agradecer muito. Ó, já teve gente também pedindo uma nova live mais para frente, aí, quando o ano começar a esquentar, né? Eu sei que o ano astrológico, na verdade, Então, começa em vamos março, fazer de repente a essa gente fazer live uma no ano outra. novo astrológico, Deise. Legal. O ano novo astrológico de 20 de março vai ser uma live bem legal. E também tem os encontros astrológicos de segunda-feira, gratuitos a cada 15 dias, que eu também não falei, né? Que eu tive nessa segunda, agora daqui 15. Isso também é aberto no Zoom, é um bate-papo sobre o momento. Então tá. Oi, Paty, Muito uma bom, alegria ver querido. você aqui. Você não perdeu nada, você Tá. nunca perde nada, é uma astróloga muito sábia. Então, enfim, é isso. Se a gente quer marcar outra, vamos marcar perto do dia 20 de março, Ótimo, que a combinado gente já. fala do Ano Novo Astrológico, tá? Muito legal, muito bom. Muita gratidão, então, Sérgio, por estarmos juntos aqui. Estávamos juntos na segunda, vamos estar juntos hoje à noite, que tem aula, né? Então, gratidão por estar aqui com a gente e por trazer todos esses pontos de vista fantásticos sobre esse tempo que a gente está vivendo. Eu acho que é muito importante a gente ter esse olhar positivo e de protagonismo. Então, te agradeço muito. Fica à vontade aí para se despedir. Legal, muito obrigado. Antes eu quero falar para a Paty que eu não vou tentar fazer isso agora porque eu não sei, mas depois você dá uma de Sérgio Grimberg para mim, que é o nosso instrutor, e me explica direitinho para as próximas lives eu gravar. Então é isso, querida. Eu agradeço muito, com muita honra, e não tenho nada para falar mais, só alegria, né? Participar dessas receitas, participar desse trabalho tão lindo de desenvolvimento humano que você faz, com grupos maravilhosos, com espiritualidade, com visão de luz e tudo isso. Então, é isso aí. Vamos continuar, vamos tocar o barco para frente com muita fé, muita confiança, que vai dar certo, e vamos que vamos, e até breve. É isso aí, positivismo. E fica tranquilo que a live fica gravada aqui no Receitas. No Instagram, a gente coloca no YouTube, eu posso mandar para vocês, posso mandar para Amanda, se vocês quiserem subir no grupo lá também, tá? Tranquilo. Tá Gratidão, certo. gente. Obrigada e até o próximo Receitas para Ser Feliz. Até breve, gente. Obrigado. Até.